Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um microcurso aqui na DevMedia. Meu nome é Fagner e nesse microcurso a gente vai estar dando os nossos primeiros passos com o Django. Bom, a gente já tem aqui no portal um curso sobre o que é Django, então a gente não vai aprofundar nessas questões, a gente não vai falar muito o que é, como é que ele funciona, porque isso você pode obter essas informações através lá do outro microcurso, que a gente vai estar dando uma aprofundada nos conceitos do Django. Bom, beleza. Então, por que a gente deve utilizar o Django? Bom, o Django, como ele utiliza o Python como linguagem de desenvolvimento, ele é multiplataforma. Então, isso já é um grande ganho quando a gente não precisa mudar de sistema operacional para desenvolver com o Django. Por ser web, é normal que ele vai rodar em qualquer... Os aplicativos que a gente desenvolver, ele vai rodar em qualquer dispositivo. Só que muitas vezes um framework, ele não... A gente não pode desenvolver em qualquer sistema operacional. Então, o Django, por utilizar o Python, a gente pode desenvolver em qualquer sistema operacional e isso é um grande ganho. Bom, o Django ele possui milhares de bibliotecas externas que a gente pode utilizar para melhorar o nosso sistema, a nossa aplicação. Essas bibliotecas, elas ajudam em um determinado problema, em um ponto específico. Aqui no nosso microcurso, a gente vai utilizar uma biblioteca que vai pegar um formulário e adicionar o estilo do Bootstrap. Então, com isso, a gente já ganha o tempo de estilizar esse formulário automaticamente. O ORM do Django, ele é uma ferramenta muito legal, uma funcionalidade muito legal, porque a gente não vai precisar utilizar SQL para fazer a nossa manipulação de dados. Imagina que a gente vai fazer um método de inserção e a gente precisa criar um SQL para inserir aqueles dados. Então a gente vai ter que dar um insert into, o nome da tabela, passar todos os campos vindos da requisição e tal. Isso acaba custando muito tempo porque a gente precisaria criar esses inserts, o select, se for criar uma tabela, enfim. Com o Django, com o ORM do Django, isso não é necessário. A gente pode manipular os nossos dados inteiramente utilizando o Python. E isso é bem legal e poupa bastante tempo. E além de tudo, o Django ele tem uma comunidade bastante ativa, então é possível que a gente tire bastante dúvidas em fóruns, veja artigos, enfim. É uma comunidade muito ativa que os desenvolvedores eles estão ali para ajudar você, caso você queira começar a sua carreira com Django. Então isso ajuda bastante. Bom, mas aí você me pergunta, tá, Fagner, mas o Python menos o Django é igual a desktop? A gente só vai poder desenvolver web se a gente utilizar o Django? Não. A gente pode desenvolver em Python para web sem problemas. Só que o Django, como ele é um framework, ele já vem várias regras definidas, várias regras prontas, para que a gente só possa se preocupar com a lógica de negócio. Então a gente não precisa se preocupar com requisição, como é que funcionam as rotas. Não, a gente só define lá a nossa URL, cria o nosso model, a nossa view, o nosso template. Isso tudo para melhorar a nossa regra de negócio, para implementar a nossa regra de negócio. A gente não vai se preocupar como ele vai fazer isso, porque isso é interno. No nosso microcurso, a gente vai utilizar três ferramentas para o desenvolvimento da nossa aplicação. Primeiro é o Python, que é a linguagem de desenvolvimento que o Django utiliza, um editor de textos ou uma IDE, que no meu caso, eu gosto bastante de utilizar o PyCharm, que é uma IDE da IntelliJ, e da JetBrains, na verdade, e ele facilita bastante o nosso desenvolvimento, a nossa criação de aplicações, a utilização do terminal, tudo dentro do PyCharm. Então, é bastante legal utilizar essa IDE. E além de tudo, a gente vai utilizar a VirtualEnv. Só que antes de tudo, o que é essa VirtualEnv? Bom, vamos entender um pouquinho. Se a gente cria... É normal que quando a gente está desenvolvendo com Django, a gente precisa utilizar diferentes versões de uma biblioteca. Por exemplo, a gente pode desenvolver um projeto A utilizando o Python 2.5 e o Django 1.0.
normal, do tranquilo, a gente está lá desenvolvendo, só que aí a gente vai precisar desenvolver um outro projeto na nossa máquina, no caso um projeto B, que utiliza a versão 1.3 do Django. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai instalar na sua máquina o Django 1.3, e aí, ele vai dar problema, vai dar conflito de versão. Quando a gente chamar o projeto A, ele vai executar qual Django? 1.0 ou 1.3? O sistema operacional ele vai ficar confuso, ele não vai saber definir. Então, para isso, a gente vai criar virtual envies, que basicamente são ambientes isolados de desenvolvimento. Se a gente precisar de um projeto A, que utiliza o Django 1.3 e o Python 2.5, a gente cria uma virtual envie 1. Aí a gente vai desenvolver um projeto B que utiliza o Django 1.10 e o Python 3.5. Então a gente cria uma virtual env 2. Então, se a gente for executar o projeto B, a gente não vai executar a virtual env 1 e nem vai executar o Django que está instalado no nosso sistema. A gente vai executar a virtual env 2. Com isso, o sistema operacional vai subir o Django 1.10 e o Python 3.5 e está tudo certinho. Então, o que a gente vai ver nesse nosso microcurso? O que veremos ao longo das nossas aulas? Bom, a primeira parte vai ser algumas aulas com conceitos para a gente aprofundar mais ainda os nossos conhecimentos com Django, ver como é que funciona o model, a view, o controller, o template, na verdade. E isso vai ser uma aula para cada. A gente vai entender como é que funciona o sistema de rotas, isso tudo certinho, tudo na prática, para que a gente possa melhorar isso com o nosso projeto prático, que é a segunda parte do nosso microcurso. Então, no projeto prático, a gente vai utilizar os conceitos que a gente aprendeu na primeira parte do nosso microcurso e vai melhorar o nosso sistema, vai criar uma aplicação mais robusta, um CRUD de livros que a gente vai estar vendo como é que ela funciona. Então, vamos ver as ferramentas, de onde a gente pode baixar as nossas ferramentas e ver o nosso projeto final. Ok, pessoal. Então, para que a gente possa desenvolver a nossa aplicação lá com Django, para que a gente possa acompanhar o nosso microcurso, como eu havia dito, a gente vai precisar de duas coisas para fazer o download de duas ferramentas. A primeira é o Python, e a gente pode fazer o download do Python através da www.python.org/downloads, escolher a versão 3.5.3 e fazer o download. Mais uma vez, lembrando que o Python ele é multiplataforma, então, independente aí do seu sistema operacional, você vai poder baixar e instalar normalmente. Além disso, a gente vai precisar do PyCharm, que é a nossa ideia, vai ser a nossa ideia de desenvolvimento. Ela também é multiplataforma e a gente pode fazer o download através do site da JetBrains, www.jetbrains.com/pycharm/download, e escolher a versão Community. Essa versão ela é grátis e ela dá todo o suporte para que a gente possa desenvolver as nossas aplicações. Então, basicamente é isso. A gente vai precisar dessas duas ferramentas. E agora a gente vai ver aqui a nossa aplicação final. Nossa aplicação ela é um CRUD de livros, então como se fosse uma livraria. E nesse CRUD, como qualquer outro CRUD, a gente vai estar podendo cadastrar o nosso livro através dessa tela. Vai estar dando os campos de autor, editora, ISBN, número de página, título, ano, publicação, e-mail, editora. Então, teste 2... Teste 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, título, teste 2, 2, 3, teste 2, @mail.com. Se clicar em salvar, ele vai redirecionar aqui para a nossa página de listagem. Aqui a gente tem duas ações. A ação de editar, então a gente pode editar o título para teste 3, salvar. Ele vai editar aqui o título, ou a gente pode remover também esse livro. Então, clicar aqui, tem certeza que deseja remover o livro teste 3, remover, ele exclui do nosso banco. Basicamente é isso, essa será a nossa aplicação, e agora a gente vai precisar configurar o nosso projeto. Mas isso a gente só vai fazer na próxima aula. Então é isso, um abraço e até a próxima.